Graças a Deus. E vamos seguir em frente. Restituição. Feche seus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós nos aproximamos de Ti, com toda reverência, com todo temor, com todo tremor. Confessamos nossa dependência do Senhor e declaramos que sem o Espírito de Deus seria só um discurso ou uma palestra, seria conhecimento humano, mas não haveria efeito espiritual. Por isso, Espírito Santo, eu te convido para que o Senhor nos oriente agora, a ministração dessa palavra, no falar e no ouvir, e para que ela possa entrar dentro do coração de cada um, para trazer a bênção dos altos céus, a bênção da restituição sobre cada vida. 2015 é o ano profético da restituição do Senhor na vida de cada irmão, de cada irmã que está dentro desse lugar, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E agora eu vou ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e que é luz para o meu caminho. Fala comigo, Senhor, por meio da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega a sua Bíblia. Desde fevereiro, do início de fevereiro, do primeiro domingo de fevereiro, eu venho trazendo aqui para vocês, todos os domingos, um ensino na palavra de Deus, sobre o nosso tema profético para o ano de 2015. Uma coisa é, na virada do ano, nós anunciarmos para você e colocarmos uma placa na parede, dizendo: esse vai ser o ano da restituição. Você diz amém, e cruza o ano com uma placa pendurada ali, e fica por isso mesmo. Outra coisa é quando você traz uma orientação profética, e quando você traz uma palavra de direção, de vitória divina, de vitória da cruz, coloca ali o memorial, mas ao mesmo tempo traz um ensino, para que dê condições e capacitação, para que você possa fazer com que aquela palavra se cumpra na sua vida. Pensando nisso, desde fevereiro, nós começamos a trazer esse tema restituição para você. Pensando nisso, nosso bispo Robson Rodovalho, nosso apóstolo maior na Sara Nossa Terra, escreveu um livro, um tratado sobre o princípio da restituição. Nós temos trazido aqui a cada domingo, já há 18 domingos, esse ensino para você. Ele está separado nesses 18 capítulos. Eu queria ouvir tudo isso de novo. Muito simples, nós temos todas essas mensagens gravadas em áudio. É só você pedir qualquer uma delas ou toda a coletânea na livraria. O pessoal da mídia vai produzir, e conforme o seu combinado com a livraria, vai ser entregue para você as mensagens a preço simbólico, apenas para a produção do material, sem visar lucro excessivo, apenas a produtividade e a despesa, para te abençoar, ou então para abençoar alguém que você queira, presenteando. Todas essas mensagens estarão gravadas, já estão gravadas. E hoje eu quero encerrar, trazer a última mensagem desse estudo para você, sobre restituição. Abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. A Bíblia nos ensina o seguinte: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse:
levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Diga para o seu vizinho, é isso mesmo que você leu. O ferro do machado flutuou. Alguém já viu o ferro de machado flutuando? Sabe qual que é o tema dessa noite? Aqui, ó. Onde caiu? Esse é o tema de hoje. Olha o teu vizinho, pergunte para ele, onde foi que caiu? Aliás, vamos melhorar essa pergunta. Antes de perguntar onde caiu, pergunte para o teu irmão aí do lado, o que exatamente caiu? Agora pergunte, e onde caiu? Imagine que esse charco, que essa lagoa, são as dificuldades da vida, são as passagens difíceis que não tem como a gente evitar de passar. Imagine que isso pode ser ciladas, as armadilhas de pessoas mal intencionadas, ou, já que nós estamos falando espiritualmente, não vamos esquecer que tem um inimigo das nossas almas, que é Satanás, que não gosta de nós, nos odeia, e fica o tempo inteiro maquinando mal, conspirando contra você, contra mim, preparando ciladas, preparando armadilhas, para que aquilo que te serve, venha se perder. O que é um machado? O que foi que aquele homem perdeu? Para começar, nem era dele, a situação devia estar complicada. Primeiro que eles tinham uma necessidade, construir um abrigo, construir um lugar onde pudesse abrigar todos. Era um seminário de formação de profetas, eram discípulos, eram pessoas que estavam em formação para a obra do Deus Altíssimo. Eliseu era o diretor dessa instituição, um maior profeta da época em Israel. Um dos alunos teve uma ideia, vamos construir um lugar fora, com recursos naturais. Hoje em dia não é assim, naquela época era. Eles iam onde tinha madeira, cortavam árvores, aparelhavam a madeira, beneficiavam aquilo, transformavam em tábuas, em troncos, em vigas, e construíam os seus abrigos. Quando eles foram para construir, Eliseu estava junto, acontece esse negócio. Esse rapaz, poucos recursos, ele emprestou de alguém um machado. Imagine que se está nessas condições, ter um machado era luxo naquela época. Não era qualquer um que podia ter um machado. Em época tão precária, onde as coisas eram tão difíceis, porque o ferreiro devia cobrar muito caro para produzir um negócio desse. É a mesma coisa que sua ferramenta de trabalho for um computador hoje. Nem todos podem ter o computador que precisam para trabalhar de repente, ou então para estudar. Às vezes você almeja, você deseja, você quer ter um dispositivo móvel, alguma coisa, é caro. Às vezes seu instrumento de trabalho são maquinários, coisas caras, que você precisa investir nisso. Algumas pessoas têm a ideia de fazerem a obra das suas mãos, mas não podem comprar aquilo que precisam para poder edificar o trabalho que tem que fazer. Então, às vezes emprestam, às vezes alugam. Foi o caso desse rapaz. Ele pediu um machado emprestado para alguém, provavelmente para o cunhado. Cunhado serve para isso, né? E para pedir emprestado, né? Foi lá, pediu um machado emprestado e foi. E imagine que ele estava ali com todo o ânimo, cortando aquela tora, quando de repente, o machado mal vestido no cabo, vaza num golpe, e do lado ali tinha o quê? Tinha água, uma lagoa, um charco, um pântano, sei lá o que, a Bíblia não deixa muito claro, só diz que o machado afundou na água. E um machado que afunda numa água, para ser difícil assim de achar, eu imagino que lá embaixo devia ser um lodo lascado. Eu imagino que aquilo não era a melhor água, mais convidativa, cristalina, daquela que se dobra o joelho e pega para beber. Aquilo simplesmente subiu, talvez um rio, uma água corrente, que torna as coisas mais difíceis ainda. De qualquer forma, imagine, aquele machado estava perdido. E aquele homem gritou, o problema não é só perder, ele ainda está emprestado, nós não temos dinheiro para pagar, o prejuízo é muito grande. Aí você faz uma análise, e você coloca muitas vezes a sua vida no mesmo patamar que esses homens estavam com a vida deles. Você fazendo o que é preciso, do jeito certo, com os recursos, com as capacitações que você tem, às vezes com os recursos que você nem tem, muitas vezes tendo que tomar emprestado, muitas vezes tendo que contar com a ajuda, com o favor, com a graça de alguém. Às vezes aquilo é passado para você mais pela dificuldade de dizer não,
do que pela própria vontade de ajudar, ou sim, tanto faz, e aquilo sai do seu controle, foge das suas mãos, ou seja, o que você tinha na mão, como ferramenta de edificação, é tirado de você. Isso pode ser interpretado no âmbito do teu trabalho, no âmbito da sua família, dos seus relacionamentos interpessoais, ou até porque não os amorosos. Isso pode ser interpretado na maneira como você quer crescer e desenvolver sua vida espiritual, ou sua vida emocional, ou a sua vida material. Mas de alguma forma, em algum momento, fazendo a coisa certa, pelas regras certas, o teu machado saiu do cabo e caiu no lodo, caiu no charco, caiu na água corrente, afundou e não tinha mais o que fazer, e às vezes aquilo nem seu não era, ainda não era seu, estava por ser. Deus te deu uma oportunidade, uma porta se abriu para você, você começou a sonhar, você começou a prospectar, você acreditou num propósito, você acreditou em alguma coisa que poderia resolver, mas no meio do caminho, aquilo te foi tirado. Às vezes, não é o machado que se perdeu, às vezes, você literalmente afundou teu coração naquelas águas. Talvez seu coração fosse essa ferramenta, esse instrumento. Talvez a sua capacidade mental, de repente você foi acometido por uma situação de vida que te frustrou, uma situação que te deprimiu, algo que te desanimou, roubou de você a força. Nós temos alguns alunos hoje aqui se formando, mas talvez você está aqui no nosso meio, poderia ter estado na turma com eles, mas alguma coisa tirou você, ou você mesmo, ou uma circunstância da vida, aquilo te interrompeu. Alguns param porque querem, outros choram porque tiveram que parar, mas de alguma forma aquilo foi levado de você. Talvez você viu pessoas hoje subindo esse altar, recebendo um certificado, colocando um capelo, e você viajou no tempo da faculdade que você não conseguiu fazer, do curso que você não conseguiu terminar, ou simplesmente do vestibular que você passou e não pôde pagar, alguma situação que te foi interrompida, uma oportunidade de trabalho que te foi dada, mas alguém tomou aquilo de você por ardil, ou você não vigiou direito, entrou um joio na tua história, confundiu tua mente, você acabou se perdendo, e perdendo aquela oportunidade, ou simplesmente arremessando o seu machado com as próprias mãos, naquele curso de águas. O profeta, o homem de Deus, ele não trabalhou com o desespero, ele trabalhou com a fé. Homens de Deus, mulheres de Deus, não trabalham com desespero. Quero ouvir um amém. Homens de Deus, mulheres de Deus, não trabalham com o acabou, trabalham com o porventura, mas não com o acabou. Homens e mulheres de Deus não trabalham com o impossível. Homens e mulheres de Deus sempre têm a fé para mais uma tentativa, por mais absurdo que pareça. Homens e mulheres de Deus creem contra a esperança má, porque a esperança desse rapaz do machado era a dívida que ele não poderia pagar, era a obra que ele não poderia concluir, era o sonho que ele não poderia realizar. O profeta vem com a palavra de Deus e substitui todos aqueles pensamentos de derrota, todos aqueles pensamentos de impossível, por uma luz de esperança, dizendo: vamos cortar uma vara. Para quê? Vamos cortar. Cadê? Está ali, aquele é bom. Corta o galho, limpa aquilo, prepara, tipo um cabo de machado. Meu irmão, se o teu ferro for embora, não desista do cabo. Olha para o seu vizinho, fala: o cabo ainda está aí? Então profetiza o machado. O que você precisa, ainda que você não tenha o machado, é ter a fé para manter o cabo. E o profeta falou assim: lugar de cabo é no machado, lugar de machado é no cabo. Onde está o machado? Está na água. Joga o cabo, une os dois. Eu imagino que aquele homem de Deus deva ter lido Isaías 42, versículo 22. Põe lá para nós, John. Isaías 42, versículo 22. Mas este é um povo roubado,
e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz, restitui. Sabe qual que é o problema? O problema não é perder o machado. Sabe qual é o problema? O problema é não ter desistido do cabo. O problema é você não liberar a palavra que move o sobrenatural e que traz a restituição, que traz o teu milagre. Restitui é um clamor. Restitui é a evocação de um princípio moral de Deus para com os homens. Porque quando o homem trabalha na justiça, quando o homem faz aquilo que é correto, quando ele cumpre as leis, quando ele cumpre os propósitos, quando ele é leal, quando ele é justo na sua guerra, quando ele trabalha como tem que ser trabalhado, quando ele está fazendo aquilo que precisa ser feito pela obra das suas mãos, e alguma coisa interrompe, e alguma coisa leva, aquilo fica um vácuo no céu, do propósito do Criador, que não foi concluído na vida daquela pessoa. Quando você levanta a sua mão, quando você lança o cabo na água com fé, e declara restitui, o machado flutua, acontece o inesperado, acontece o sobrenatural. Um dos textos que talvez tenha menos lógica em toda a Bíblia, seria esse aqui, porque ele vai contra todas as leis da física. Mas nesse caso, Deus mostrou-se maior do que a lei que poderia fazê-lo derrotado. Qual é a lei que está sendo imposta por você, sobre você, que está dizendo para você que você não pode, que está dizendo para você que você não consegue, que está dizendo que você não nasceu para isso, que você não nasceu para aquilo? Eu digo para você, o Senhor faz flutuar o ferro e une o cabo novamente, a ferramenta vai voltar para sua mão. Quando aquele machado flutuou por sobre as águas, o profeta disse, pega de volta aquilo que foi tirado de você. Aquele homem estende as mãos, toma nas suas mãos novamente aquele ferro, une-o novamente ao cabo. Aí eu pergunto, o que foi, será que ele continuou fazendo depois que isso aconteceu? Eu tenho certeza que ele comemorou com as pessoas ali, e não perdeu tempo indo tagarelar, fazer espetaculosidade no centro da cidade, dizendo a maravilha do que aconteceu. Naquela hora o foco dele era um só, concluir a obra que estava inacabada. Eu pergunto, onde caiu? O que caiu? Qual obra não terminou? O que hoje você tem para levantar sua voz e as suas mãos, olhar para o céu e declarar, restitui, restitui, restitui. A oração de Eliseu foi, restitui, restitui, restitui. Quando você solta, esquece o cabo, desiste dele, você fala, acabou, perdeu. Quando você retém a sua esperança, quando você guarda no seu coração a fé, o teu Deus te honra, o teu Deus faz o impossível, e se preciso for, Ele contraria as leis da física que Ele mesmo determinou, e Ele faz acontecer um milagre. E Ele não faz isso para que você seja louvado pelos homens, Ele faz isso porque Ele é Deus, e Ele tem uma palavra, que moralmente, como Deus, Ele sustenta. Quando a justiça é feita, a minha justiça também se cumpre. Se você agiu errado, meu irmão, na vida, se você errou com consciência, por escolhas erradas, o teu caminho chama arrependimento. Arrependei-vos, porque já chegou o reino dos céus, e você precisa se apropriar dele por arrependimento. O arrependimento é dar uma volta e começar novamente. Agora, o princípio da restituição, não cabe arrependimento, cabe fé. Você precisa crer que aquela obra vai ser concluída, que aquilo que te foi levado te será restituído. Então você lança o cabo nas águas e começa a profetizar, restitui, restitui, restitui. Quem tem agenda do sonho, levanta sua mão. Quem tem agenda do sonho, você vai pegar a sua agenda do sonho, não vai jogar no fundo da gaveta, você vai colocá-la por sobre a sua mesa. Todo dia você vai levantar, você vai profetizar nela, em nome de Jesus. Restitui, realiza, vai trazer no altar, vai trazer para a igreja, vai orar em cima. Você não vai desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de fazer você próspero e bem sucedido. Deus não desistiu de fazer você alguém de sucesso, onde você pisa a planta do teu pé, ou como você se relaciona. Deus não desistiu de transformar você em bênção. Se cada aluno que subiu aqui hoje, pegou a mão nesse certificado, e vestiu aquele chapéu chamado capelo na cabeça, se
cada um pudesse parar e dar o seu testemunho de vida, eu tenho certeza que do mais novo ao mais antigo, você ficaria pasmo de ver o que passou até chegar aqui. Uma conquista aconteceu. Muitos de vocês talvez nunca sonharam ter um certificado, uma formatura qualquer que fosse um dia. Hoje, você teve a primeira de muitas, em nome de Jesus. A primeira de muitas, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que hoje, você tem a palavra de Deus. Hoje você tem o princípio moral da restituição. O que foi que você perdeu? Onde caiu? O Senhor vai trazer de volta, em nome de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Eu te convido a ficar de pé então, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, eu te convido, fique de pé, com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Duas perguntas você recebeu agora. O que foi que se perdeu? Número 2, onde foi que isso se perdeu? Onde caiu? Onde caiu? O teu Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é eterno, isso torna Ele atemporal. O teu Deus tem acesso ao passado, conhece o presente e tem acesso ao futuro. O que foi que se perdeu? O teu Deus sabe o que foi, onde foi, quando foi, como foi. O teu Deus traz de volta na sua mão hoje aquilo que se perdeu quando você libera a sua fé. O teu Deus constrói o teu amanhã outra vez, a partir do hoje, onde o teu coração conectou em fé. Se você tem coisas que se perderam, que afundaram nas águas da vida, e você crê e libera a sua fé hoje, junto comigo, eu te convido a dar um passo onde você está, e vir ao altar do Senhor, para receber a oração e a unção da restituição, em nome de Jesus. Queria que os pastores, os diáconos, nossos líderes de equipe, por gentileza, pegam o óleo de unção. Nós vamos ungir, passa ungindo cada pessoa que vier para o altar. Fiquem de pé, não se ajoelhem, fiquem de pé. Os pastores, fiquem com a sua mão levantada, até que você receba a unção. Vem para frente, recebe a unção em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Fique em oração, comece a profetizar, comece a declarar, restitui, vai dizendo o que é, coloca diante de Deus a sua alegria que foi embora, o seu prazer de viver que talvez te foi roubado, a sua esperança de construir um lar, uma família, ou de tê-la de volta, o seu trabalho, os seus projetos de vida, os seus sonhos, a sua paz. Comece a declarar, restitui, Senhor. Comece a declarar, vem de novo, vem de volta. Lança o cabo da tua fé, onde aquilo caiu, sobre o que caiu, o teu Deus está trazendo de volta, em nome de Jesus. Libera a tua fé, libera a palavra da vitória. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é teu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Levanta suas mãos e profetiza. Levanta suas mãos e declare a restituição do Senhor. Levanta suas mãos, ministra a vitória do Senhor para tudo que foi embora, tudo que se foi, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o seu fim, não é o que Deus planejou.
levante-se do chão, erga um clamor, diga: restitui, eu quero de volta o que é teu, sara-me e põe teu azeite em ardor, restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Põe a mão sobre o teu coração. Todos vocês, primeiramente eu queria orar pela sua vida sentimental, pela área sentimental, sua vida, seu coração, seus relacionamentos familiares, você que teve perdas, você que sofreu derrotas emocionais, talvez você passou por traições, talvez você passou por decepções, desilusões, às vezes você se frustrou consigo mesmo, começou a ter uma autoestima muito ruim a teu respeito, talvez um evento, uma situação na vida, disse para você que viver não valia mais a pena, que as coisas, as conquistas, o trabalho, nada disso tinha mais sentido. Geralmente é o que o inimigo faz, é plantar uma semente ruim de pensamento, dizendo que só porque alguma coisa saiu do controle ou se foi, a vida acabou, não tem mais sentido, não há mais motivo para continuar, para conquistar. A palavra declara que enquanto tem vida, tem esperança, que teu Deus é o Deus de um novo começo. Se for necessário o perdão, Ele é a força para você perdoar, Ele é o modelo, Ele é o exemplo. Se for necessária a fé, Jesus Cristo creu até o último segundo, até quando o Pai se calou e não respondeu sua questão no dia lá do Monte das Oliveiras, onde Ele falou sobre passar o cálice ou beber do cálice. A Bíblia diz que o Pai não respondeu, mas Ele entendeu que Ele tinha que continuar, e que se Ele precisasse, Ele beberia até a última gota daquele cálice com aquele conteúdo amargo que o levou à cruz do Calvário. E mesmo dependurado naquela cruz, como um homem sofrendo, sentindo dores, vendo seu coração parar de bater, o seu sangue escorrer até a última gota, Ele sabia que o Pai era poderoso para ressuscitá-lo, para o trazer de volta, exaltado, como realmente no terceiro dia aconteceu, e hoje Ele vive, e hoje Ele está sentado à destra de Deus. Não é apenas um Deus que está sentado lá, é um Deus que foi homem, e que sabe o que você sente, alguém que foi desprezado pelas suas famílias, alguém que foi julgado e condenado pelos seus conterrâneos, pela sua comunidade. Jesus passou todas as agruras, todas as dores, os sentimentos que nós passamos. Jesus teve desejos que talvez não foram realizados. Ele quis bens materiais que às vezes Ele não pôde adquirir, e muito disso Ele abriu mão, porque o propósito para Ele era maior que tudo. E nisso Ele encontrou a razão de viver, nisso Ele encontrou um objetivo de vida. Ele te amou, por isso Ele foi até o fim, porque o foco dele foi colocado por mim e por você. Talvez você foi rejeitado pelo seu pai, talvez você foi rejeitado pela sua mãe, se não por eles. Às vezes você não foi um bebê bem recebido pela família, talvez você foi um bebê sem qualquer família, não teve aquela recepção, não teve o quartinho preparado, não teve alegria, não houve festa, ninguém comemorou nem celebrou tua chegada. Alguns lançaram palavras ruins a teu respeito, as quais você veio ouvindo ao longo da sua vida, que você não prestava, que você não dava certo, que você nasceu para trazer problema, que você era a ovelha complicada da família, que você só dava desgosto e decepção. Mas o teu Deus diz que você nasceu porque Ele deixou, porque Ele tinha um propósito, porque os perdedores não nascem, eles simplesmente não nascem. Se você nasceu, é porque você nasceu debaixo da vontade de um Deus que te colocou nessa terra para ser feliz e bem sucedido. Deus não coloca pessoas para sofrimento na terra. O sofrimento faz parte da vida, apenas isso e mais nada. Mas faz parte do amor do teu Deus aplacar o teu sofrimento, derramar o bálsamo sobre a tua alma, lavar o seu coração. Se você tiver pessoas para perdoar, circunstâncias para perdoar, perdoe, libere nessa noite. Faz a tua entrega, põe no pé da cruz do Calvário, coloca aos pés de Jesus Cristo. Essas pessoas não vão mais ser a razão dos teus tropeços.
Você não vai mais carregá-las nas mochilas das suas costas, carregando um peso que não te pertence, fazendo com que o passado seja o seu presente, impedindo o seu futuro. Libera hoje, como Cristo nos declarou inocentes do sacrifício que foi feito com Ele. Declara aquelas pessoas inocentes hoje, seja feliz, tenha paz no seu coração, em nome de Jesus. Pai, eu trago alívio na alma do teu povo, traz o teu bálsamo, Espírito Santo, agora, e com o teu óleo, amolece toda a ferida, sara, traz cura, Senhor, em nome de Jesus. Traz cura para as emoções, traz cura para os sentimentos. Meu Deus amado, faz essa pessoa voltar a acreditar que existe luz, que existe esperança, que pode se reconstruir o que foi quebrado, o que foi destruído, em nome de Jesus Cristo. Restitui, Senhor, restitui a alegria, restitui o equilíbrio, restitui a saúde emocional, tira toda a depressão em nome de Jesus, toda a síndrome do pânico, tira, meu Deus, toda a anomalia, toda a psicopatia, Senhor, tira todo o distúrbio mental que foi gerado pelas pressões difíceis de suportar. Hoje o Senhor entra na história do teu filho junto com ele, traz o bálsamo, Senhor, ajuda os enlutados, ajuda os traídos, ajuda os decepcionados, traz de volta a alegria, Senhor, traz de volta a esperança, em nome de Jesus. O Senhor planta a semente da paz, a semente da alegria, a semente da autoestima boa nesse coração, a semente de Jesus Cristo, do seu amor, em nome de Jesus Cristo. Agora eu queria que você levantasse a sua mão para os céus. Quais são os seus planos, seus objetivos? Quais são os seus sonhos? O que você almeja? O que você já conquistou e alguém tirou? Quantos empreendimentos você já edificou e já foram derrubados por terremotos da vida? Quantas situações você edificou, casas, edificou empresa, edificou bens, foi autônomo, você teve sua liberdade garantida? Quantas vezes você arrumou o emprego dos seus sonhos, você falou, é nesse que eu vou crescer e prosperar, mas veio uma foice maligna e ceifou aquilo de você, veio uma calamidade, aquilo te acometeu, aquilo roubou a força, aquilo quebrou os alicerces, fez ruir sobre você o seu castelo de sonho. Hoje o Senhor te diz, restitui, porque o plano do Senhor é te prosperar. Aquilo não veio para te destruir, simplesmente para te fazer mais forte, e para consolidar sua fé, para consolidar sua capacitação, porque você tem hoje você tem uma experiência que poucos têm, porque o Senhor te fez mais forte naquela situação. O diabo quis matar, roubar e destruir, mas o Senhor Deus veio para te dar vida. Jesus Cristo hoje põe vida em você, e nessa vida estão os planos, os sonhos, nessa vida está o teu diploma, nessa vida está a tua profissão, nessa vida está teu negócio, tua empresa, tua casa própria, o teu carro novo, nessa vida está teu casamento, estão teus filhos, está o teu namoro, o teu noivado. O teu Deus Todo-Poderoso está contigo, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nós declaramos, Senhor, a unção do Espírito Santo derramada, para sonhos serem restaurados. Restitui os sonhos, restitui os empreendimentos, restitui os bens que foram levados, restitui, Senhor, a família, o lar, restitui em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos, Senhor, a vida natural dos teus filhos, para que sejam prósperos, bem-sucedidos em tudo aquilo que empreenderem as suas mãos. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor console, conforte, fortaleça seus corações para a vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Agora eu quero fazer uma terceira oração, que é encerramento de campanha hoje. Põe a mão sobre o teu coração mais uma vez, com teus olhos fechados. Eu pergunto, você já serviu a Deus antes? Uma coisa é certa, você tem se utilizado das coisas de Deus, você tem se servido da vida com Deus, mas o propósito de Deus não é apenas nos abençoar e nos servir, mas é fazer de cada um de nós servos, que possam ser instrumento na mão dEle. Você já serviu a Deus como, e hoje não serve mais?
Você já esteve envolvido quanto e hoje não está mais? Você já chegou até que ponto e retrocedeu? Quantas vezes você disse não para Deus, porque você confundiu Deus com a autoridade dos homens? Quantas vezes você simplesmente rejeitou chamados, porque você teve medo, ou porque você não queria ceder seu tempo? Hoje o Senhor te chama e dizendo: como você também pode fazer parte do meu projeto? Como você pode ser útil a mim? Como eu posso fazer de você mais do que vencedor? Meu Deus e meu Pai, eis aqui teus corações. Nossos corações te pertencem, nossos corações são seus. O Senhor nos criou para a tua glória, o Senhor nos criou para a tua majestade. Meu Deus amado, acima de toda razão para viver, nós queremos, como Jesus, descobrir um bom motivo pelo qual morrer. O Senhor entendeu que nós éramos motivo suficiente para a própria morte. Se for preciso, Pai, morreremos por Ti. Se for preciso, daremos nossa vida por Ti. Se for preciso, leva-nos, Senhor, onde quer que for. Eis aqui nossos corações, eis aqui essa vida. Torna teu filho produtivo. Põe o machado do ministério nas suas mãos. Faz dele um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador do evangelho, da palavra, um anunciador da esperança, da graça de Deus. Existem pessoas na nossa convivência, meu Deus. Existem pessoas lá fora, onde nós andamos, onde nós negociamos, onde nós estudamos, onde nós convivemos, que nunca sequer ouviram uma palavra de esperança, de amor, de salvação. Familiares, amigos, até os desconhecidos. Meu Deus, eis-nos aqui para anunciar a tua palavra, para declarar, para proclamar boas novas da salvação aos perdidos. Usa-nos, Senhor. Meu Deus amado, desperta o dom dentro de cada um, o dom da palavra, o dom do testemunho de vida. Desperta, meu Pai, o dom da liderança, em nome de Jesus. Nós declaramos: a tua igreja avança, porque o Senhor não para, o Senhor vai à nossa frente, nós não temos o que temer. Eu declaro em nome de Jesus que no abrir da boca do teu filho, a palavra temperada com sal será colocada, a palavra que faz a diferença nos corações, porque é o Espírito de Deus quem convence. Diga: eis-me aqui, meu Deus, eis-me aqui para te servir. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Jamais eu poderei fazer qualquer coisa que te devolva tudo que o Senhor me dá, mas naquilo que o Senhor puder contar comigo, eis-me aqui, Senhor. Unge-me, capacita-me e envia-me. Diga: Jesus Cristo, nessa noite eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoe os meus pecados, dá-me uma segunda chance, venha morar no meu coração. Obrigado, Jesus, pela tua salvação. Amém e amém.